O fundo KNHY divulgou, por meio de fato relevante, a sexta emissão da cota de fundos. A emissão gostaria de arrecadar em torno de 7.752.934 novas cotas, né, que seriam em duas séries, série 1 e série 2. Tá? Para cotista mediano, tá? Nesse primeiro momento, a gente não vai se atentar tanto à primeira série ou segunda série, porque não teve tantas novas informações sobre o assunto. Tá? E o valor mínimo, que seria 193.573 cotas. Tá, ok? E, claro, como padrão, eles podem estender até 25% adicionalmente do número de subscrições que eles vão emitir, tá bom? Agora sim, pessoal, em relação aos valores, tá? O valor de emissão das novas cotas, conforme sugestão do gestor, nos termos que foram sugeridos ali, será de 103,32, que é o valor patrimonial do fundo. Lembrando que o valor patrimonial do fundo, ele considera o seguinte, os ativos e os passivos. Então, ele considera uma conta de subtração e aí acontece o valor patrimonial. Alguns sites, inclusive, que eu estava verificando, consideram que o valor patrimonial do KNHY é maior. Por quê? O fundo ele opera alavancado, ou seja, ele tem dívidas, então ele pegou um empréstimo necessariamente, é um exemplo para vocês entenderem, ele pegou um empréstimo, então esse empréstimo ele conta como valor patrimonial, mas ao mesmo tempo tem o passivo que é a dívida em si. Então, se você pegar o empréstimo de 100 milhões e ter uma dívida de 100 milhões, quer dizer que seu patrimônio é zero, tá? Então, você não pode contar esse valor ali como em si o valor patrimonial do fundo. Então, por isso que alguns sites, inclusive, colocam como o PVP, né, a relação do preço da cota e o valor patrimonial, de forma errada, tá bom? Então, tomar cuidado com isso. Inclusive, eu vou mostrar aqui na tela, por exemplo, alguns dos sites que estão mostrando o valor patrimonial um pouquinho diferente, tá? E aí, o valor de 103,32, né, que será, pode ser corrigido pela variação do patrimônio do fundo até o último dia útil do mês, imediatamente anterior à data de divulgação do aviso ao mercado ou início da oferta. Então, esse aviso ainda não foi divulgado e quando for divulgado já vai ter o valor exato, tá, que esse 103,32 vai ser atualizado ou não, tá? Outra coisa que é muito importante, tá, pessoal? O valor de emissão não é o valor de subscrição, tá? A subscrição é o valor que o cotista paga. E o valor de emissão é o valor que o fundo recebe, tá bom? Então, isso é bastante importante definir. Por quê? O que é a diferença, Giovanni? Existem taxas e comissões que são pagas, tá? Tanto para corretoras, quanto para B3, como imposto de renda também, entre vários outros pontos, tá bom? Então, é importante se atentar a isso. Inclusive, no próprio fato relevante, ele comenta sobre o seguinte, tá? O valor da nova cota e o valor atualizado da nova cota, conforme aplicável, serão acrescidos de uma taxa de distribuição primária, equivalente a um percentual fixo a ser determinado. Ou seja, o valor de emissão é de R$ 103. Eu estou arredondando para facilitar. Normalmente aplica-se uma taxa de 1%, 2%, 3% em relação ao valor que está de emissão. E aí que vem a questão. Se for um percentual muito alto, acaba não compensando. Vou deixar aqui na tela quanto que está a cota hoje. Tá? Então, a diferença ali, vou deixar também claro para vocês, está em torno de 2, 3 a 4 reais nessa faixa, porque o mercado ele oscila para cima e para baixo. Né? Então, na data que eu estou colocando ali, vai estar o valor exato para vocês verem. Tá? E dependendo qual será a taxa exata, vou colocar inclusive a taxa que seria máxima para que faça sentido participar dessa subscrição, tá bom? E eu vou aqui nesse vídeo, vou demonstrar como foram as emissões anteriores do KNHY, quais são as taxas mais padrões desse fundo, tá bom? Porém, antes, pessoal, vou terminar de ler o documento aqui, mas logo em seguida já demonstro esses pontos, ok? Então, só para concluir, os investidores que integralizarem novas cotas no âmbito da oferta arcarão com os custos relativos à oferta por meio de pagamento da taxa de distribuição primária. Ou seja, só confirmando o que eu havia falado, tá? Seguindo aqui para o fator de proporção e também em si a assembleia aprovada. Então, o fator de proporção é de 41,87%, arredondando, tá? Então, a cada 100 cotas, 41 subscrições você poderia ter. E aqui que foi um ponto, acredito que foi um pouco complicado, né, sinceramente, porque somente 2,33 dos cotistas, né, percentualmente dos cotistas, votou nessa assembleia,
sendo que a parte a favor foi de 1,71% em relação a todos os cotistas do fundo. Então, eu achei uma votação muito pequena, mas de qualquer forma está dentro da lei, então isso é permitido, mas realmente algo que eu fico um pouco triste, né? Porque mesmo que a maioria não votou, a maioria não viu essa informação, né, já que foi um pouco rápido por meio dos fatos relevantes, acaba não podendo ter ali o poder de decisão, né, do fundo. Mas, de qualquer forma, já foi aprovado, 1,71% dos cotistas aprovaram, sendo que 2,33% somente participou dessa votação. Agora sim, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha agora no fundo, né? Então, o KNHY, aqui é o relatório gerencial de janeiro, cota patrimonial 102,72, né? Então um valor menor, inclusive, porque aquele 103,32 é de dezembro, tá? O último dia útil de dezembro. Então o valor patrimonial já teve uma redução, uma pequena redução. E aqui outra coisa, como você sabe se o fundo tem ou não tem uma alavancagem, é por aqui, tá? 106,5 do patrimônio líquido, ou seja, em torno ali de 6,5, pode ser um pouquinho mais, tá? 6 a 8% é a questão da alavancagem. E a alavancagem envolve riscos, tá? Por quê? O fundo precisa acertar nas operações para que isso gere retorno para o cotista, porque a dívida também está ali girando, tá? Pessoal, agora nessa parte do vídeo, a gente vai discutir principalmente em relação à taxa primária que o fundo pode colocar ali, tá? O KNHY fez outras emissões no passado, né? Essa é a sexta emissão que ele está executando. Então eu peguei as três últimas, né? A quinta, a quarta e a terceira emissão que o fundo fez. Aqui a gente está visualizando a terceira emissão. E quando a gente vê, principalmente a taxa de distribuição primária, a gente consegue ver que é 1,3%, tá? Então já dá para ter uma ideia de qual seria mais ou menos a média. Olhando para a quarta emissão, também de 1,3%, tá? Lembrando que é importante também ver as datas, né? Então, por exemplo, aqui é de 2020, faz 4 anos, né? Um bom tempinho. A quarta emissão de 1,3 também é de 2021, tá? E a quinta emissão, que foi no valor de 1,3 também, é de 2022, que é basicamente quase a cada um ano o Kinea ele vai e faz uma emissão de cotas, né, para pegar mais valor patrimonial, tá? Tudo indica que possa ficar ali na faixa de pelo menos 1,3% mesmo. E eu peguei outro fundo da gestora Kinea mesmo, tá? Em relação ali à primeira emissão, e o valor foi próximo de 2%, tá? Esse é algo mais recente. E também aqui eu peguei de outro fundo, né, de outra área, que é o BTLG, que ele fez a última emissão. O valor pode chegar até 2,96, tem alguns casos que pode chegar até 4%. E aqui, outro fundo do Kinea, que é a nona emissão, do fundo KNCR, e no caso do fundo KNCR foi de 1% de taxa de distribuição primária, tá? E aí a gente vai ver 2022. Então, o mercado, né, pelo menos que eu estava conversando com outros analistas, outros consultores também, é que fique próximo na taxa de 2 até 3% dependendo, porque é um momento em que as emissões vão acontecer cada vez mais. Com a queda de juros, isso favorece as novas emissões de novos fundos, tá? Então, pode ser que a gente encontre alguma taxa um pouquinho maior. De qualquer forma, vou colocar novamente as taxas mais ou menos, que seriam plausíveis, para você comprar, né? E lembrando que o que é interessante, vai sair mais fatos relevantes sobre esse assunto, então a gente consegue acompanhar junto aqui no canal. E quando sair esse fato relevante, vou gravar outro vídeo comentando se faz sentido ou não, tá? Pensando principalmente nos números, tá, pessoal? Não é uma recomendação de investimento, né? Você, como cotista do fundo, pode comprar tanto pela cota do mercado quanto subscrição. Então, aqui eu dou essa análise principalmente para quem já é cotista ou tem até a intenção já de comprar o ativo, né? E verificar se valeria a pena já adquirir por meio de subscrição também, tá? Eu fico à disposição aqui, pessoal. Tomara que tenham gostado do vídeo. Vou deixar todos os links aqui abaixo também, para vocês estarem cientes e poderem ler esses documentos, tá? E qualquer comentário, por favor, e sugestão também, pode deixar aqui embaixo que eu vou ler com certeza. Bom, até mais e até a próxima.